Quero cumprimentar meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Um domingo abençoado à tarde, ao sonzinho do instrumento, no estúdio próximo. E eu gosto aqui de estudar, estou aqui com a coleção de 1934 a 1940 da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E também eu tenho de 1941 a 1945, revendo, a primeira lição da Escola Bíblica Dominical, quem escreveu, quem comentou, como foi. E a Casa Publicadora, ela fez esta coletânea, que veio de bom grado até 1980, e eu tenho a coleção completa, onde o Samuel Nestron, ele comentou o Evangelho do Reino em 1934, e é um manancial. De janeiro a junho de 1934, tem aqui o Evangelho do Reino. E hoje a gente estuda muito sobre isso. Eu terei a tarde aqui para estudar uma recapitulação aqui, deixar aqui para visualizar para vocês. Aqui, com muita alegria, Não é com orgulho, é alegria. E eu estou com a Bíblia do saudoso pastor Antônio Gilberto. Pela sua integridade, eu achei que essa Bíblia foi muito, resumida. Devia a CPAD ter feito uma Bíblia, de encadernação melhor, tamanho maior, para que aqueles que gostam de ler. E eu vou ler aqui um texto, ou seja, um versículo, para responder uma pergunta que agora há pouco um irmão me perguntou, quando ele disse: pastor, é pecado ou não o cristão usar as redes sociais, seja ela qual for? Eu não vou citar nome para não cometer erro, mas redes sociais que estão ao nosso alcance. E eu disse não. E ele me retrucou, disse: mas a gente não corre um risco de usar as redes sociais e ser assediado por alguma coisa e cair em pecado? Eu digo sim, mas o cristão deve e pode usar. E o apóstolo Paulo escreveu, tirando a dúvida da igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18, ou melhor dizendo, capítulo 5 e versículo 21 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, dizendo: examinai tudo, retende o bem. O tudo aqui não é o lixo que tem, não, mas é aquilo que se mostra benéfico. E a gente corre o risco de pecar em qualquer lugar. E, para surpresa de muitas pessoas, o lugar mais propício, ou seja, que você corre um risco de pecar, é dentro da igreja. É lá na igreja que a gente, ao invés de cultuar, observa o defeito dos nossos irmãos, a forma que o nosso irmão se veste, a forma que o nosso irmão se calça, a forma que os nossos irmãos se comportam, decente ou indecentemente. Muitas vezes nós vamos lá apenas para ser o quê? Um espectador e não um adorador. Então, dentro da igreja, nós corremos um risco bem maior. Por quê? Porque lá é um povo simples, sincero, muitas vezes, e a gente vê tantas coisas e a gente se envereda por outros caminhos, querendo dar uma de juiz. Então, você pode usar qualquer rede social, você vai ouvir o que quiserem dizer, mas você deve falar o que a Bíblia manda você falar, a palavra de Deus, com amor, sem agredir ninguém. Então, meus queridos, por isso Jesus falou: vós sois o sal da terra. E o sal não é para estar na prateleira do supermercado. O sal é para estar envolvido com as massas para evitar a putrefação daquilo que está em declínio. E a nossa sociedade precisa muito do sal da terra, com evidência, usando a palavra de Deus como regra de fé
e olhando para Jesus, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 12, ele disse olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, deixando todo embaraço, primeiro vem o embaraço, depois o pecado que tão de perto nos rodeia. Um abraço, que Deus te abençoe. Use a rede social com inteligência e sabedoria, que tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra sua para ser salvo desta geração perversa. Até lá.